Paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo 1 Reis, capítulo 20. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças e 32 reis e cavalos e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: a tua porta e o teu ouro são meus, a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme tua palavra, ó rei meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Fala, Ben-Hadad, dizendo: Ainda que eu tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e teus filhos, todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas tuas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este busca mal, pois enviar a mim por minhas mulheres e por meus filhos e por minha prata e por meu ouro, e não lhe o neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe des ouvidos nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei. Porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: Assim me façam os deuses de outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta gente, toda esta multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor: Pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E disse: Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou todo o povo dos filhos de Israel 7.000. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou alguns que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria os homens. E ele disse: Ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saíssem, vivos os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos, os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, esforça-te e atenta, e olha o que has de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são os deuses dos montes, por isso foram mais fortes que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. Enumera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos, como aqueles cavalos, e carros, como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez.
E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Feca para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se fez revistas e providos de víveres marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles como 2 pequenos rebanhos de cabra. Mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros, e sucedeu ao 7º dia, que a peleja começou. E os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para Feca, a cidade. E caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Veja que parênteses aqui maravilhoso, não é? Nós sabemos que Acabe é um rei maligno, um rei que levou o povo de Israel pela idolatria. Sua mulher Jezabel, ele matava os profetas do Senhor, perseguia aqueles que serviam a Deus, e ele era uma pessoa idólatra, servia a Baal. Mesmo assim, nessa situação, o Senhor Deus Todo-Poderoso deu essas vitórias para ele sobre o rei da Síria, Ben-Hadad. Para mostrar que Ben-Hadad não poderia afrontar o Senhor. O Ben-Hadad poderia até afrontar o Acabe, porque ele realmente é fraco e pecador, uma pessoa perversa. Mas Ben-Hadad, ele falou contra o Senhor Deus dos exércitos. Aqui o profeta enviado pelo Senhor para falar com Acabe, falou para ele que ele teria a vitória. E eles tiveram a vitória nos montes, e os sírios fugiram. Mas agora Ben-Hadad disse que Deus era Deus só dos montes, que não era Deus das campinas, dos vales. E aqui novamente o Senhor deu a vitória para Acabe. Por que o Senhor estava dando uma vitória para uma pessoa tão perversa? Porque o que estava envolvido não era o Acabe, mas era o nome do Senhor, Deus da glória, todo-poderoso, o rei de Israel. Acabe não era o rei de Israel é o próprio Senhor Deus dos exércitos. Acabe estava ali representando esse Deus, mas representando de uma maneira maligna, perversa, seguindo Satanás, seguindo a esposa dele, Jezabel, que fazia tantas afrontas ao Senhor. Então nós sabemos que hoje a terra toda, o Senhor disse que a terra é dele, toda a sua plenitude. Então todos os governantes que há na face da terra, Deus permitiu para que colocassem ordem na terra entre as pessoas que vivem aqui. E muitos são perversos. Poucos são aqueles que temem a Deus e têm um coração voltado para o Senhor. Cada um quer o seu próprio poder, quer a sua própria riqueza, quer dominar outros povos, outras nações. O Ben-Hadad aqui, rei da Síria, queria dominar Israel, queria aumentar os seus termos, o seu poderio, o seu espaço de terra, de território.